Meu nome é Fernanda, tenho 29 anos, e até pouco tempo atrás, achava que tinha uma família perfeita. Meu marido, Daniel, era o tipo de homem que todos elogiavam, prestativo, simpático, trabalhador. Estávamos juntos há quase 8 anos, e, depois de muita espera e uma gestação difícil, tivemos o nosso primeiro filho, o Miguel, que estava com apenas 4 meses no último Natal. Naquele ano, decidi fazer algo especial. Organizei a ceia em casa, mesmo cansada com o bebê pequeno. Queria reunir as famílias, ver as pessoas felizes, mostrar que nossa casa era um lar de verdade. Passei dias organizando tudo com cuidado, desde a decoração até os pratos preferidos de cada um. Me dediquei com carinho, mesmo sabendo que Daniel andava estranho nas últimas semanas. Ele saía mais, voltava mais tarde, dizia que estava atolado no trabalho. Quando eu perguntava se algo o incomodava, ele respondia com irritação ou simplesmente ignorava. Achei que era cansaço ou algum estresse momentâneo. Nunca imaginei que, por trás do silêncio dele, algo tão perverso estivesse sendo preparado. Na noite de Natal, minha casa estava cheia. Minha mãe, meu padrasto, meus sogros, alguns primos e tios. Era um ambiente alegre, com músicas suaves e o cheiro de comida boa no ar. Eu tentava me dividir entre Miguel, que mamava no meu colo, e os convidados, servindo e sorrindo, mesmo exausta. Daniel estava quieto, com o celular na mão quase o tempo todo, trocando olhares com alguém que não conseguia identificar. Durante o jantar, ele mal me olhou. Só se dirigia à mesa quando precisava manter as aparências. Reparei que ele evitava segurar o Miguel. Dizia que estava com dor no braço, mas percebi que havia mais ali. Algo frio, distante, quase como desprezo. E aquilo me cortava. Ainda assim, respirei fundo e continuei tentando manter tudo em ordem. Na hora da sobremesa, pedi que todos se reunissem na sala para fazermos uma pequena troca de presentes. Eu tinha preparado uma lembrança especial para cada um, inclusive para o Daniel. Um álbum com fotos da gravidez, do parto e dos nossos primeiros dias com o bebê. Achava que, ao vê-lo, ele se emocionaria. Mas ele sequer abriu o pacote. Só deixou sobre a mesa e ficou em pé, olhando para todos com uma expressão que me deixou gelada. Eu tenho algo para falar, disse ele de repente, e o silêncio se instalou na sala. Todos o encararam, confusos. Minha mãe chegou a sorrir, talvez achando que fosse algum discurso bonito. Mas quando vi os olhos dele encarando os meus com frieza, senti o estômago revirar. Eu fiz exame de DNA. E essa criança, ele apontou para o Miguel no meu colo, não é minha. Aquela frase pareceu rasgar o ar da sala. Por segundos, ninguém se moveu. Senti meu rosto queimar, meu coração acelerar. Minha mãe levou a mão à boca, e minha sogra soltou um Daniel, pelo amor de Deus. Meu padrasto se levantou, indignado, mas eu fiquei congelada. Com meu filho no colo e o peito explodindo de dor, de incredulidade. O quê? Foi tudo o que consegui dizer. A voz saiu baixa, quase num sussurro, como se eu pedisse que ele repetisse, na esperança de que fosse um pesadelo. Mas ele não recuou. Pelo contrário, tirou o celular do bolso e mostrou algo na tela, dizendo: "Tenho aqui o laudo. Fiz escondido. Peguei um fio de cabelo do bebê. Tá aqui. Não é meu filho. E eu não vou mais fingir." As pessoas começaram a se mexer, confusas. Minha mãe se aproximou, me abraçando, enquanto Daniel virava as costas e dizia que ia embora. Naquele instante, não chorei. Não gritei. Eu olhei nos olhos do meu filho e senti uma força nascendo dentro de mim. Uma indignação que me fez levantar, mesmo tremendo. "Você armou isso no Natal? Na frente de todos?" Perguntei, já com lágrimas nos olhos, mas sem abaixar a cabeça. "Você sabe o que fez?" Ele respondeu, seco. "Eu me recuso a sustentar filho dos outros. Você acha que pode me enganar?" As palavras dele foram como facadas. As pessoas estavam paralisadas, sem saber se interviam ou não. Eu sentia a pressão no peito, uma vontade desesperada de provar que ele estava errado, de proteger meu filho daquela injustiça.
Mas, ao mesmo tempo, entendi que aquilo não era sobre verdade, era sobre crueldade. Com o Miguel no colo, fui até o quarto, respirei fundo e peguei a pasta com meus exames do pré-natal. Um detalhe que Daniel nunca soube: eu havia feito um teste de paternidade durante a gestação, por precaução médica, devido a um exame genético. O nome dele estava no laudo. A criança era dele, sem nenhuma dúvida. Voltei com o documento nas mãos e o entreguei na frente de todos. Se você acha que pode me destruir com mentiras, Daniel, então prepare-se para ver a verdade te engolir. Ele riu, debochado, nem pegou o papel. Disse que a verdade viria à tona e que eu tinha alguns dias para me preparar, como se estivesse armando mais alguma coisa. Depois disso, saiu da casa sem nem olhar para o filho. Naquela noite, ao colocar o Miguel para dormir, eu entendi que aquilo não era apenas uma acusação. Era uma arma. Daniel tinha plantado uma bomba no meio da minha vida e apertado o botão bem diante da minha família. Mas o que ele não sabia é que eu estava prestes a descobrir a real origem desse laudo falso e que a verdadeira traição não vinha de mim. E quando eu descobrisse, ele não teria mais onde se esconder. Depois da cena vergonhosa que Daniel fez na ceia, a madrugada virou um borrão. Eu passei horas acordada, sentada ao lado do berço do Miguel, ouvindo a respiração suave dele, tentando entender como alguém podia ser tão cruel com um bebê. Ele era só um neném. Não merecia ser apontado, acusado, rejeitado. E menos ainda usado numa guerra suja por alguém que dizia nos amar. No dia seguinte, minha mãe me ajudou a limpar os restos da festa. A alegria do Natal se esfarelou junto com os panetones esquecidos na mesa. Meu padrasto tentou conversar comigo, sugeriu que eu processasse o Daniel, mas eu ainda estava entorpecida. Parte de mim não acreditava que aquilo realmente tinha acontecido. No final da tarde, sentei com calma e reli o laudo genético que fiz durante a gestação. Era oficial, completo, com assinatura médica. Mostrava que Daniel era, sim, o pai biológico do Miguel. Aquilo me dava alívio, mas também aumentava a fúria. Ele sabia disso. Se tivesse dúvidas reais, poderia ter me procurado. Mas escolheu o espetáculo. A humilhação. Algo dentro dele queria me destruir, e eu precisava entender por quê. Decidi procurar a clínica que ele citou na noite anterior. No celular dele, ele chegou a mostrar rapidamente o nome da empresa, achando que me calaria com aquilo. Então, fui atrás. Liguei, inventei uma desculpa, disse que era esposa e queria entender o processo. A atendente me informou que ali não se realizavam testes com material genético de bebês sem acompanhamento legal. Pedi o nome completo de Daniel, e após alguns segundos, disse que nenhum exame com o nome dele constava no sistema. Meu sangue gelou. Aquilo era mais do que uma mentira. Era uma farsa montada com frieza. Fui até a casa da mãe dele, já que Daniel tinha sumido desde o escândalo. Ela me recebeu sem graça, nervosa. Percebi que ela já sabia de tudo, talvez até antes do Natal. Tentei manter a calma. Dona Carmen, por favor, o que está acontecendo? O Daniel não pode simplesmente jogar isso na minha cara e desaparecer. Ele está me acusando de traição. Isso não é coisa pequena. Ela baixou os olhos, desconversou, mas deixou escapar que ele andava muito próximo de uma colega do trabalho, uma tal de Bruna. A princípio, achei que fosse ciúme de mãe. Mas quando perguntei diretamente se ela achava que ele estava me traindo, ela ficou em silêncio. Aquilo foi o suficiente para ligar os pontos. Peguei meu celular e fui até o escritório onde Daniel trabalhava. Não fui lá pessoalmente, ainda estava frágil, mas liguei e pedi para falar com a tal Bruna. Me disseram que ela estava em recesso até o dia 2. Estranho. Daniel também dizia estar em recesso, mas até onde eu sabia, eles trabalhavam em setores diferentes. Mais tarde, fui ao perfil dele nas redes sociais, que até então estava privado para mim. Criei uma conta nova e o segui. Em menos de 2 horas, ele aceitou. Comecei a investigar discretamente. Vi fotos dele em lugares que nunca me contou que tinha ido, histórias em restaurantes que não combinavam com os horários de expediente que dizia ter.
Em uma dessas postagens, apareceu uma mão feminina segurando um copo de vinho. A legenda: recomeços com quem merece. Meu estômago embrulhou. Tentei dar zoom na imagem e vi que a aliança dele não estava mais no dedo. Foi então que entendi. O discurso do DNA era apenas uma desculpa. Uma cortina de fumaça. Ele precisava de uma justificativa para sumir, para se livrar da responsabilidade com o filho e talvez, até, limpar sua imagem com a nova mulher. E o pior, estava tentando me pintar como adúltera diante da família. Decidi reagir. No dia seguinte, voltei à clínica onde fiz meu pré-natal. Pedi uma segunda via do exame, com firma reconhecida. Peguei o contato da médica que me acompanhou e gravei um vídeo com ela confirmando a autenticidade do teste. Era meu primeiro passo, reunir provas reais. Enviei tudo para a família dele, inclusive para a própria mãe, que me respondeu apenas com um emoji triste. Alguns dos parentes ficaram em choque. Outros silenciaram. Eu sabia que parte da família dele nunca gostou de mim por eu vir de uma origem mais humilde. Talvez, no fundo, torcessem por aquela separação. Mas o que mais me surpreendeu foi uma ligação inesperada. No fim daquela tarde, meu celular tocou. Era uma mulher com voz embargada. Fernanda? Aqui é a Daniela, esposa do irmão do Daniel. Eu fiquei sabendo do que aconteceu. E tem algo que você precisa saber. Ela me contou que, há meses, o Daniel vinha comentando em grupos da família que suspeitava da minha gravidez. Disse que ele chegou a espalhar que havia me visto com outro homem. Mentira, obviamente. Estava preparando o terreno há tempos. Mas o motivo, segundo ela, era ainda mais perverso. Bruna, a tal colega, estava grávida. E o Daniel queria zerar a vida, segundo palavras dele. Foi como levar um soco. Enquanto eu criava nosso filho sozinha, com cólicas, noites sem dormir, ele estava com outra mulher. E pior, planejando sair por cima. Jogar a culpa em mim, me deixar como a errada. Aquilo ultrapassava qualquer limite de canalice. Eu tremia por dentro, mas não podia mais ficar só sentindo. Era a hora de agir. Naquela noite, depois de colocar o Miguel no berço, me olhei no espelho. Os olhos estavam cansados, mas vivos. Peguei todos os prints, o vídeo com a médica, os áudios que a cunhada me mandou, e comecei a montar um dossiê. Não seria apenas uma resposta pessoal. Eu mostraria a verdade para o mundo, se fosse preciso. Porque o que ele fez não era erro. Era covardia premeditada. E a melhor forma de derrubar o mentiroso é com a verdade dita na frente de todos. E eu já sabia onde e como fazer isso. Na véspera do Ano Novo, enquanto muitos pensavam em fogos e contagem regressiva, eu pensava em estratégia. Tinha nas mãos provas incontestáveis de que Daniel mentiu sobre a paternidade do nosso filho, que montou toda aquela encenação no Natal apenas para justificar sua fuga. Mas eu queria mais do que justiça silenciosa. Ele me expôs diante de toda a nossa família, diante do meu filho. Agora, era a minha vez. Lembrei que no dia 6 de janeiro, como tradição da família dele, acontecia a Ceia de Reis, um último encontro com todos os parentes antes do fim das festas. Havia comida, troca de presentes e discursos. A mãe dele, Dona Carmen, me mandou mensagem tímida perguntando se eu compareceria. Respirei fundo e respondi, sim, estarei lá. Ela não respondeu mais nada. Mas só com isso, eu sabia que a presença dele também era esperada. Passei os dias seguintes me preparando. Separei os exames, os prints, os vídeos, organizei tudo em uma pasta. Uma amiga advogada me ajudou a fazer um documento preliminar, caso eu decidisse levá-lo à justiça, e com base na humilhação pública e acusação falsa, isso poderia virar um processo grave. Mas, por enquanto, meu foco não era jurídico. Era moral. No dia 6, coloquei uma roupa discreta, mas bonita. Prendi o cabelo, deixei Miguel com minha mãe e fui à casa da sogra. Quando entrei, senti os olhares. Alguns me ignoraram. Outros sorriram sem jeito. Mas eu mantive a cabeça erguida. Fui cumprimentando um por um,
como quem sabe exatamente o que está fazendo. Daniel ainda não havia chegado. Quase 1 hora depois, ele entrou, de mãos dadas com Bruna. A mulher era mais jovem, estava visivelmente grávida. O escândalo estava prestes a se completar. Todos murmuraram, mas ninguém disse nada diretamente. Daniel nem me olhou nos olhos. Fingiu normalidade. Pegou uma taça, brindou com os primos, como se nada tivesse acontecido. Até que, em um determinado momento, ele pediu silêncio. Subiu em um pequeno degrau da sala, ergueu a voz e disse: "Eu só queria agradecer a todos vocês pelo apoio nesse novo ciclo da minha vida. A verdade sempre aparece, e com ela vem a liberdade. Hoje eu posso dizer que estou feliz, ao lado de quem sempre me respeitou." O estômago embrulhou. A ousadia dele era inacreditável. Todos olharam para mim. Ele havia me humilhado no Natal, e agora usava a nova mulher para reforçar a mentira. Não dava mais. Respirei fundo, caminhei até o centro da sala e pedi licença. Todos se calaram. E então, com a voz firme, eu disse: "Já que estamos falando de verdade, gostaria de compartilhar algumas também. Daniel, você mentiu no Natal. Disse que Miguel não era seu filho. Mas você sabia que era. Eu tenho aqui os exames de DNA, feitos ainda na gravidez, com acompanhamento médico. Tenho vídeo da minha obstetra, atestando a autenticidade do laudo. E mais, a clínica onde você disse ter feito o exame, eles negaram qualquer atendimento em seu nome." Abri minha pasta, entreguei alguns papéis nas mãos dos tios e primos. As pessoas começaram a se levantar. Um burburinho tomou conta da sala. "Eu sei por que você fez isso", continuei. "Você queria justificar a traição. Queria limpar a imagem para assumir uma nova mulher e uma nova criança, sem parecer um canalha. Mas não bastava sair. Você precisava me destruir, me pintar como infiel. Jogar a culpa em mim." Daniel ficou sem reação. A cor desapareceu do rosto dele. Bruna abaixou a cabeça, visivelmente desconfortável. "Você não me destruiu, Daniel. E não destruiu o Miguel. Porque a verdade tem peso. E, felizmente, provas também." Uma das tias se aproximou de mim, emocionada. Pegou os documentos e, em voz alta, leu um trecho. Teste comprovando 99,99% de compatibilidade genética entre Daniel Almeida e o bebê Miguel Almeida. Foi como uma sentença. Um silêncio pesado caiu no ambiente. Então, uma prima se aproximou dele e disparou: "Você fez tudo isso sabendo que era pai? Daniel, você é um monstro." Outros familiares começaram a questionar. A mãe dele chorava, visivelmente abalada. Bruna, envergonhada, soltou a mão de Daniel e saiu da casa às pressas. E ele tentou se justificar. Eu achei que era melhor assim. Achei que ela ia entender." "Entender o quê?" Gritei. "Ser humilhada na frente da família? Ser acusada de traição quando estava amamentando seu filho?" Ele tentou argumentar, mas ninguém mais ouvia. Era tarde demais. As pessoas estavam revoltadas. Um tio pegou Daniel pelo braço e o mandou sair. Foi a primeira vez que vi aquele homem ser tratado com o desprezo que merecia. Depois que ele saiu, alguns familiares vieram até mim, pedindo desculpas. Eu não respondi muito. A dor era recente demais. Mas saí dali com algo maior do que qualquer pedido, a verdade do meu lado. Nos dias seguintes, postei nas redes sociais um vídeo com a médica explicando o laudo. Não citei nomes, mas a repercussão foi enorme. Amigos e conhecidos entenderam tudo. E Daniel nunca mais apareceu. Hoje, crio o Miguel com dignidade. Voltei a estudar, montei um pequeno negócio com a ajuda da minha mãe, e cada vez que olho para o meu filho, tenho orgulho de não ter me calado. Ele vai crescer sabendo que a mãe dele não se dobrou diante da injustiça. Porque, naquela ceia de Natal, quando Daniel achou que tinha acabado comigo, ele me deu, sem querer, o motivo exato para me reerguer.
E foi ali, bem ali, na frente de todos, que eu resolvi: ninguém mais vai definir meu valor por mim. Nunca mais. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!